E atendendo a vários pedidos, finalmente trouxe para vocês um macacão longo confeccionado todo em crochê, tamanho M, mas como o ponto é muito fácil e a peça também é super fácil, você vai conseguir confeccionar tamanho infantil, tamanho P, M, G e daí por diante. Pode ser feito desse tamanho, que é o tamanho longo, curto. Você também pode adaptar e fazer um vestido mais curtinho, uma saída de praia. Olha só que bacana, uma única peça você pode criar várias. É aqui com manga cavada, né? Mas você também pode colocar uma manguinha curta ou pode fazer também uma manguinha longa, tá bom? Gastei 5 novelos do fio Charme para essa confecção. E você pode também trabalhar com qualquer fio que você tenha, tá bom? Se for mais fino, você vai trabalhar uma quantidade a mais de pontos, e se for um fio mais grossinho, você vai trabalhar menos pontos. Aí vai depender do tamanho do seu ponto, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo ou lá nas minhas redes sociais que eu respondo vocês, tá bom? Todas são Estúdio Artesanal by Patrícia. Utilizei 5 novelos, utilizei aqui 5 botões, agulha para crochê número 3, tesoura, fita métrica e aí é só vocês então usarem da criatividade e fazer essa peça incrível que eu trouxe para vocês, que tá muito facinho, tá bom? Um beijo, uma boa videoaula. Para iniciar então, vou fazer aqui uma correntinha. E esse meu trabalho, eu preciso de 4 pontos para cada motivo. Então, você vai trabalhar de 4 em 4 correntinhas, ou trabalha o seu cordão de correntinhas, e no final, pega o total de correntinhas e divide por 4. É preciso dar o número inteiro, tá bom? No meu caso, para essa peça, eu iniciei com 160 correntinhas, a medida, então, da altura do meu quadril, a medida exata, tá? Não precisa se preocupar que a peça não vai ficar apertada, porque depois do ponto trabalhado, nós vamos fazer uma finalização para fechamento, tá? Então, você pode tirar a sua medida exata ou da sua cliente na altura do ossinho do quadril. Vou iniciar apenas mostrando para vocês uma amostra do ponto, porque assim fica mais fácil, mas também você já pode fazer o seu cordão de correntinhas e seguir com o passo a passo direto na sua peça. Fica a critério de cada um. Então, olha, trabalhando a minha amostra, como eu falei para vocês, de 4 em 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou trabalhar aqui 4. Então, ao final das minhas correntinhas, quando já fazer a divisão e ter o número certo, eu vou acrescentar mais uma correntinha, tá bom? Vou subir uma correntinha. E aqui na segunda correntinha a partir da minha agulha, eu venho fazendo um ponto baixo, iniciando a minha primeira carreira. Coloco 1, 2, 3 correntinhas, pulo aqui de base, 1, 2, 3, e na quarta correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo de base, 1, 2, 3, e na quarta, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo de base, 1, 2, 3, e no quarto, ponto baixo. No final da carreira, 1, 2, 3 correntinhas, pula de base 3, e aqui na última correntinha, ponto baixo. Então, fica assim a minha primeira carreira. Nós vamos trabalhar na nossa peça aberta nesse primeiro momento, tá bom? Então, virando o trabalhinho, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pego a laçada, venho no mesmo pontinho de base, vou introduzir a agulha, puxo a laçada e vou fazer metade do ponto alto. Deixo 2 laçadas na agulha. Pego a laçada, introduzo no mesmo ponto, puxo a laçada, faço metade do ponto alto, fiquei com 3 laçadas. Agora, eu pego uma laçada e finalizo todas juntas. Pego a laçada, eu não vou trabalhar nesses intervalos, eu vou trabalhar sempre sobre os pontos baixos. Então, eu venho direto pro próximo, e aqui eu vou fazer novamente da mesma forma. Vou fazer apenas metade do ponto alto, deixando 2 laçadas na agulha. Pego a laçada, introduzo no mesmo espaço, puxo a laçada, faço metade do ponto alto, fiquei com 3. Agora, finalizo. 1,
1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, venho no mesmo espaço e vou fazer o mesmo ponto. Faço metade do ponto alto, deixo 2 laçadas na agulha, pego a laçada, introduzo, puxo, faço metade do ponto alto, fiquei com 3. Agora, eu finalizo. Pego a laçada, venho direto pro próximo ponto baixo e faço o mesmo ponto. Então, eu faço metade de um ponto alto, pego a laçada, introduzo no mesmo ponto e faço a outra metade do ponto alto. Tenho 3 laçadas na agulha, finalizo todas juntas. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada, introduzo no mesmo ponto de base. Faço metade do ponto alto, deixo 2 laçadas na agulha, pego a laçada, introduzo, puxo, faço metade do ponto alto, fiquei com 3. Agora, finalizo. Venho direto pro próximo ponto baixo e repito o mesmo ponto, fazendo metade do ponto alto, metade do segundo ponto alto e finalizando os dois juntos. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada e no mesmo ponto repito metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos e finalizo os dois juntos. Pego a laçada, venho direto para o meu último ponto baixo e vou fazer novamente metade de um ponto alto, pego a laçada no mesmo ponto, metade do segundo ponto alto, finalizo os dois juntos. Coloco 2 correntinhas de espaço, pego a laçada e no mesmo ponto, finalizo a minha carreira com um ponto alto. Fica dessa forma. Virando o trabalhinho, eu subo uma correntinha e no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Eu volto a trabalhar agora, então, a primeira carreira aqui de correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo aqui esse meu desenho e venho prender nas 3 correntinhas que eu tenho durante a minha carreira. Então, eu venho direto para as 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho direto aqui para o espaço de correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho direto para o espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, e agora, aqui no final, eu pulo 2 correntinhas, e aqui na terceira, prendo com um ponto baixo, contando de baixo para cima na 4ª correntinha. Fica dessa forma. A hora que você trabalhar essa carreira, você vai pensar que o seu trabalho, ele tá abrindo. Realmente, ele vai abrir, mas quando você trabalhar essa carreira, você vai fechá-lo novamente, então ele vai ficar retinho, como vocês estão vendo. Viro o trabalho, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pego a laçada. Agora, eu vou trabalhar novamente essa segunda carreira. Então, eu venho no ponto baixo de início, puxo a laçada, faço metade do ponto alto, pego a laçada, introduzo no mesmo ponto, puxo a laçada, faço metade do segundo ponto alto, ficando com 3 laçadas na agulha e agora eu finalizo. Pego a laçada, venho direto pro ponto baixo. Como eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos trabalhar esse ponto sempre sobre os pontos baixos da carreira anterior. Então, eu venho repetir o mesmo ponto. Faço metade de um ponto alto, metade do segundo ponto alto e finalizo os dois juntos. Coloco 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pego a laçada e no mesmo espaço vou trabalhar novamente metade de um ponto alto, metade do segundo ponto alto e aí eu finalizo os dois juntos. Pego a laçada, venho direto para o próximo ponto baixo e trabalho o mesmo ponto, metade de um ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada e no mesmo ponto repito metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos, finalizo, pego a laçada, venho direto para o próximo ponto baixo e repito o mesmo ponto. Metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos, finalizo, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pego a laçada no mesmo ponto,
metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos. No final da carreira, venho no último ponto baixo, faço metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos, finalizo, 2 correntinhas de espaço, pego a laçada e no mesmo ponto, um ponto alto, finalizando a carreira. Aqui vocês veem novamente que abriu. Agora, nós vamos fechar, subindo uma correntinha, no mesmo ponto da base, fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas de espaço, vou trabalhar prendendo meu ponto baixo sempre nas 3 correntinhas de espaço. Então, eu venho aqui no meu primeiro espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no próximo intervalo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no próximo intervalo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 correntinhas e na terceira finalizo com um ponto baixo, ou contando de baixo para cima na 4ª correntinha. E eu deixei meu trabalho retinho novamente, como vocês estão vendo. Então, você vai trabalhar da altura da cintura até a altura acima do busto. E aí, nós vamos fazer a nossa divisão. Essa altura vai depender do seu gosto. Se você quiser também trabalhar essa altura já a partir da altura do quadril, pode ser feito. Fica a critério de cada um. Não precisa se preocupar se ficar um pouco folgada a sua peça. Ao final, você pode finalizar com elastano ou com elástico, prendendo. Assim, ele vai acinturar no corpo, ou até mesmo fazendo um cordão de correntinhas, ou você também pode fazer um cintinho e colocar, então, na altura da cintura, que aí a peça vai acinturar e vai ficar perfeita, tá bom? Então, agora, nós vamos trabalhar até a altura do busto e eu volto com vocês mostrando já a parte de divisão para nós fazermos a alcinha da nossa peça. Aqui, então, eu já tenho trabalhado 20 centímetros, é a altura, para já fazer, então, a divisão aqui, para fazer as alcinhas da nossa peça, tá? Ó, dei só uma ajeitadinha aqui no ponto, 20 centímetros, tá? Que dá um total de 10 carreiras trabalhadas, contando apenas aqui com a carreira de pontos altos, tá? E aí, eu vou finalizar na carreira aqui, ó, de ponto baixo e correntinha, para o meu trabalho não ficar aberto, tá? E a sequência ficar perfeita. Então, olha só o tanto que fica bonito o detalhe desse nosso ponto. Aqui, eu já fiz uma parte para mostrar para vocês como que será feito. E do mesmo jeito que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, tá? Então, aqui, olha, eu continuei por uma determinada quantidade de carreiras, deixando o meu decote com a mesma largura e fazendo a diminuição apenas aqui, ó, na cava. E aí, depois, eu subi reto e fiz uma pequena diminuição na parte do decote. E é desse jeito que nós vamos trabalhar. Se você não quiser fazer aqui essa diminuição, aí você tem que deixar mais aberto aqui na parte da cava, tá? Porque eu estou iniciando essa divisão justamente fazendo a diminuição para ter essa abertura aqui, porque eu vou fazer desde aqui dessa medida já a largura exata de cava, por isso que tem essa diminuição. Então, eu fiz aqui, contando apenas com motivos inteiros, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metade aqui no início, metade no final. Aqui será do mesmo jeito. Ó, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, no ponto baixo do nono, eu vou deixar a minha marcação. E vou prender o meu fio para começar, então, a trabalhar, ó. Coloquei, tiro aqui meu marcador para não atrapalhar e vou começar aqui, então, a fazer, ó. Esse meu ponto baixíssimo eu já vou deixar contando como uma correntinha, então, eu faço só mais 2 para ter a altura do ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas de espaço. Pego a minha laçada, venho no mesmo ponto e vou fazer metade do ponto alto,
Pego a laçada e vou fazer metade do segundo ponto alto. Eu vou continuar fazendo o mesmo detalhe de ponto, não tem diferença, tá? E aqui, pego a minha laçada, venho direto pro próximo ponto baixo e vou continuar com o desenho do meu ponto. Então, eu vou só mostrar para vocês as diminuições para que vocês não tenham dúvidas. O restante aqui da confecção é a mesma, não tem diferença nenhuma. Então, eu vou prosseguir trabalhando até chegar ali no final da minha carreira. Aí, eu volto mostrando para vocês. Ó, chegando aqui no final da carreira, vou trabalhar aqui o meu último ponto do mesmo jeito. Fazendo no ponto baixo, metade de um ponto alto, metade de 2 pontos altos, finalizo, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo pontinho de base. Viro o meu trabalho e volto trabalhando do mesmo jeito. Ó, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, mais 3 correntinhas de espaço. Pego a laçadinha, venho no mesmo pontinho e vou fazer novamente... Opa, perdão. Só uma correntinha pra gente fazer a base do nosso ponto. Então, uma correntinha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espacinho. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espacinho. Até chegar aqui nesse último ponto. E aí, eu volto com vocês, dando sequência pra gente já subir a próxima carreira. Ó, trabalhei aqui então, aí vou fazer agora o meu último espacinho. 3 correntinhas e um ponto baixo, pulando 2 aqui na terceira correntinha. Tá vendo? Viro o trabalho. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas da altura do ponto alto. Pego a minha laçada e venho direto pro próximo ponto baixo. Aqui, eu já vou fazer, então, essa diminuição, subindo apenas 3 correntinhas. Ponho um ponto alto, 2 correntinhas, pego a laçada e repito metade do meu ponto, fazendo metade do ponto alto, metade do segundo ponto alto e finalizando. Pego a laçada, venho no próximo ponto e aqui eu continuo repetindo a mesma sequência, sem diminuição. Então, como vocês percebem, a nossa diminuição é bem fácil aqui para essa peça. Eu vou trabalhar agora até o final da minha carreira e eu vou iniciar da mesma forma que eu mostrei para vocês. Então, eu só vou mostrar a parte de diminuição da carreira agora. Eu mostrei a primeira para que não ficassem com dúvidas. Se você quiser colocar aqui, ao invés de 3 correntinhas, colocar as 4 correntinhas, como no início, que eu mostrei pra vocês, pode ser feito também. Fica a critério de cada um. Eu optei por colocar apenas 3 correntinhas e não 4 para subir, que aí são 5 correntinhas que eu coloquei agora e não 6, tá? Agora eu vou continuar, vou finalizar minha carreira e volto com vocês. Eu finalizo essa, venho fazendo a carreira de ponto baixo e correntinha até chegar aqui para mostrar para vocês mais uma vez como que será feito essa parte. Aqui então eu já trabalhei aquela carreira e já voltei aqui com a carreira de pontos baixos e correntinhas, tá? Tô chegando aqui no final, coloco agora as 3 correntinhas e aqui eu não vou prender nessas 3 correntinhas, tá? Eu vou prender aqui no ponto alto. Então, eu venho aqui sobre ele e faço um ponto baixo. Deixo essa carreira aqui para depois a gente fazer o acabamento. Viro meu trabalhinho e já vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer igual eu fiz na carreira anterior, ó. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha, venho aqui no ponto seguinte, aí eu vou fazer o ponto alto, 2 correntinhas e a metade do meu desenho, fazendo metade do ponto alto
metade do segundo ponto, finalizando junto. E agora, eu sigo fazendo o mesmo desenho. Então, mais uma vez, eu vou fazer esse desenho por toda a carreira, volto com a carreira de ponto baixo e correntinhas, até chegar aqui nesse último desenho, onde eu vou mostrar para vocês mais uma vez a próxima diminuição. Bom, já finalizei a minha carreira e já estou voltando aqui com a de pontos baixos e correntinhas. Já trabalhei até o último espaço, aí agora 3 correntinhas. E novamente, aqui na minha diminuição, eu venho prender com um ponto baixo sobre o ponto alto, deixando de lado as 3 correntinhas. E agora, então, eu vou fazer a última diminuição. São apenas 3 carreiras de diminuição. Subo 3 correntinhas, pego a laçada, venho no ponto baixo seguinte e faço do mesmo jeito, metade do ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo junto. Opa, perdão. Nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pega a laçada, e agora sim, metade do primeiro ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo junto, pega a laçada e venho fazer o mesmo desenho. Vou finalizar essa carreira, faço a carreira de ponto baixo e volto mostrando para vocês, então, pra gente fazer a diminuição na parte do decote. Olha, finalizei então a carreira e já voltei com a de ponto baixo e correntinha. Faço as 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo no ponto alto, deixando as correntinhas de lado, tá vendo? Agora, eu viro e eu, nessa carreira, não vou fazer diminuição, vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu subo as 3 correntinhas, mais 3 de espaço, pego a laçada, introduzo e faço metade do ponto alto, outra metade do ponto alto e finalizo. Pego a laçada, venho direto pro próximo e sigo fazendo o meu desenho da mesma forma. Aqui, então, eu iniciei com as 3 correntinhas e coloquei mais 3 de espaço para o meu trabalho não ficar repuxado aqui nessa parte, tá? E também você pode fazer da forma que eu falei, a cada carreira indo colocando que não tem problema, tá? Vou trabalhar, então, toda essa carreira e eu vou voltar com vocês na carreira de ponto baixo, para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a diminuição aqui nessa parte agora da gola, tá? Nessa carreira, então, fica só ponto sobre ponto. Trabalhada, então, a carreira, já voltei aqui com a de ponto baixo e correntinha. E aqui eu trabalho a minha base normalmente, tá? Ó, 3 correntinhas, aí eu venho, pulo 2, e aqui na terceira correntinha, ponto baixo. Contando de baixo pra cima, dá na quarta correntinha. Viro o meu trabalho. Nessa parte agora de início, eu não tenho mais diminuição. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, fazendo 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, e 3 de espaço. Pego a minha laçada, introduzo e faço metade do meu ponto, ó. Do mesmo jeitinho. Pego a laçada, venho pro próximo e também faço. Agora, então, no meu último ponto da carreira, eu vou fazer a minha diminuição. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui, nesse penúltimo que é completo. Aí, eu volto com vocês mostrando essa parte aqui da diminuição, tá bom? Olha, trabalhei aqui até onde eu falei pra vocês. Agora, aqui nesse ponto, nós vamos fazer só a metade. Então, eu pego a minha laçada, venho no ponto baixo, faço metade do primeiro ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo, coloco 2 correntinhas, pego a minha laçadinha, no mesmo ponto eu coloco um ponto alto.
Pego a laçada, venho aqui no último ponto baixo e vou fazer aquele ponto alto de finalização de carreira. Ok? Viro meu trabalho. Só dou uma alongadinha assim, ó, no fio e venho direto por aqui, pro ponto alto que eu tenho e faço já um ponto baixo iniciando a minha carreira, tá bom? 1, 2, 3 correntinhas e agora eu venho trabalhar aqui do mesmo jeito a minha carreira de ponto baixo e correntinhas, ó. Eu já vou fazer tudo aqui com vocês, porque agora restam poucos pontos. Ó, então, eu venho trabalhando normalmente até o final. Ó, venho aqui, pulo 2 e na terceira correntinha, ponto baixo. Virando o trabalho, do mesmo jeito, olha, eu vou subir as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pego a laçadinha, venho no mesmo ponto. Faço metade do primeiro ponto alto, no mesmo ponto, metade do segundo ponto alto, finalizo. Pego a laçada, venho aqui pro próximo, do mesmo jeito, tá? Vou trabalhar, então, até chegar aqui, ó, nesse ponto, porque nesse daqui nós vamos fazer a outra diminuição. Então, até nesse pontinho. Olha só, tô chegando aqui no final, então, da mesma forma, ó. Aqui no último inteiro, nós vamos fazer só metade. Então, eu faço aqui metade do ponto alto, metade do segundo, finalizo, 2 correntinhas, pego a laçada no mesmo ponto, um ponto alto e pego a laçada no último ponto baixo da carreira, ponto alto, tá bom? Virando o trabalho. Novamente, olha, dou uma esticadinha aqui no fio, venho aqui pro segundo ponto alto e faço um ponto baixo iniciando a minha carreira, 3 correntinhas e sigo com o mesmo desenho de ponto, ó. Três correntinhas, no final, pulo 2 correntinhas e aqui na terceira, ponto baixo. Lembrando que se você contar de baixo para cima, fica na 4ª correntinha. Virando o trabalho, aqui agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pego a laçada e vou fazer o mesmo ponto. E eu vou fazer a minha última diminuição, quando eu chegar lá na parte do decote. Ó, mesmo ponto, venho aqui, a mesma sequência de ponto. Tá bom? Até chegar, então, nesse daqui. Como é menor, eu já vou mostrar aqui direto. Vou fazer aqui um pouquinho rápido. Ó. Pego a laçada, venho aqui e vou fazer só metade, ó. 2 correntinhas, pego a laçada, ponto alto, pego a laçada, no último eu vou colocar, então, o meu ponto alto. Virando o trabalho, eu dou uma alongada, venho no segundo ponto, ponto baixo, e sigo trabalhando as correntinhas aqui, então. Aqui, na terceira correntinha, ponto baixo. E agora, eu só vou trabalhar ponto sobre ponto. Virando o trabalho. Subo aqui. Aqui agora, pra minha peça não ficar muito aberta,
não ficar com uma ponta, eu vou subir só 5 correntinhas. Aí fica a critério de cada um, como eu já falei. Vou subir 3, 4, 5 correntinhas, pego a laçada e vou fazer aqui normalmente, ponto sobre ponto, não tenho mais diminuição, tá bom? Ó, vem aqui pro próximo. Só vou mostrar pra vocês, é o mesmo ponto, tá bom? Só repetições agora. Eu vou fazer a parte das costas com um motivo a mais que no da frente. Ó, cheguei aqui, aí eu vou colocar normalmente o meu ponto agora, tá? 3 correntinhas, porque não tem mais diminuições, tá bom? Aí, aqui no último ponto da carreira, eu vou fazer só a metade do ponto. Metade do primeiro ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo, 2 correntinhas, ponto alto. E aí, vou trabalhar subindo aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, e a minha base de correntinhas e pontos baixos. Então, como eu vou trabalhar as minhas costas com uma carreira a mais, eu vou colocar aqui, ó, contando aqui de base 1, 2, no terceiro, tá? Porque eu coloquei apenas 5 correntinhas. Eu vou trabalhar bem rente aqui a costura de união de ombro a ombro, tá? E aí, as costas vai ficar com uma carreira a mais. No caso, aqui agora, essa carreira sem diminuição, tá vendo? Já é a minha finalização. Ó. Pra poder deixar as minhas costas com uma carreira a mais. Então, aqui, nessa parte, nós trabalhamos 20 centímetros, tá? Que deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras trabalhadas, finalizando aqui na carreira de correntinhas e ponto baixo. Vou cortar o meu fio. Você aí vai trabalhar, então, agora a outra lateral, ou você já pode vir fazendo a parte das costas. A parte das costas, eu vou fazer a diminuição aqui na lateral, para fazer a abertura de cava. E aí, depois, no finalzinho, eu também vou fazer uma pequena diminuição na parte aqui da gola, tá? Então, nós vamos iniciar no mesmo ponto aqui, que nós fizemos a metade dele. Então, eu vou introduzir a agulha, tomando cuidado sempre para olhar o lado direito da peça. Então, eu introduzo a agulha, prendo, subo aqui, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E 3 correntinhas de espaço, tá? Já contando aqui, ó, esse primeiro ponto como uma correntinha. Pega a laçada, introduzo a agulha no mesmo pontinho e vou fazer metade do ponto, ó. Metade do ponto alto, metade do segundo ponto alto e finalizo. Aí, agora, pega a laçada, esses pontos do meio, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sem fazer diminuição, tá? Então, eu vou seguir trabalhando o mesmo ponto. Para o nosso passo a passo não ficar demorado, eu vou mostrar para vocês, então, apenas o início
e o final das carreiras, onde nós teremos as diminuições, tá bom? Essa primeira carreira, então, como vocês já sabem, não tem diminuição. Nós vamos fazer a diminuição a partir da outra carreira do desenho. Então, eu vou trabalhar essa carreira, vou trabalhar a carreira de ponto baixo e correntinhas, e ao final dela, eu vou voltar, porque nós já vamos ter a base, onde nós vamos iniciar a nossa diminuição. Bom, então, eu já trabalhei aqui a carreira, como eu falei para vocês, sem diminuição, e trabalhei também a carreira de correntinha em pontos baixos, tá? Cheguei aqui novamente na minha lateral de início, ó, que vocês estão vendo, o cordãozinho de início. Agora eu vou iniciar a diminuição, vou fazer a diminuição no início e no final da carreira, e vocês vão ver que é exatamente igual, tá? Só que a diferença é que eu vou trabalhar só 3 diminuições e sigo pela mesma quantidade de carreiras, e a última a gente vai fazer, então, aqui desse tamanho pra gente fazer a costura, ó. Subo, então, as 3 correntinhas, pego a laçada, venho direto pro ponto baixo seguinte, faço um ponto alto, 2 correntinhas e metade aqui do ponto, fazendo metade do ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo. E venho trabalhar o mesmo ponto aqui que nós estamos trabalhando na nossa peça. Vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar novamente lá no final. Quando eu chegar no final, eu vou trabalhar, ó, até esse daqui, porque nesse último nós vamos trabalhar a diminuição. Chegando aqui, então, ao final da carreira, eu vou fazer a minha outra diminuição. Então, aqui eu vou fazer apenas metade do motivo. Eu venho no ponto baixo seguinte, metade do primeiro ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo, 2 correntinhas, pego a minha laçada, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. E no último ponto da carreira, faço um ponto alto. Então, eu já tenho a minha diminuição no início e no final da carreira. Agora, eu dou uma alongadinha no fio, venho no segundo ponto alto, já fazendo um ponto baixo, iniciando a próxima carreira. Aí, agora, do mesmo jeito, ó, 3 correntinhas e ponto baixo nos espaços de correntinhas que eu tenho da carreira anterior. Até chegar lá no final, onde eu também vou colocar um ponto baixo no penúltimo ponto alto. Bom, tô chegando no final da minha carreira, tá vendo? 3 correntinhas, e como eu falei pra vocês, olha, eu coloco aqui um ponto baixo no penúltimo ponto alto, e não nas 3 correntinhas. Viro o trabalho e já inicio a minha próxima diminuição. Faço 3 correntinhas, pego a laçada e venho aqui no próximo ponto baixo trabalhar o ponto alto, 2 correntinhas e a metade do meu ponto, ó. Mesmo jeitinho que nós trabalhamos na parte da frente, ó. Aí, agora, trabalhamos ponto sobre ponto normalmente, até chegar lá no final e fazer mais uma diminuição. Ó, tô chegando aqui no final, vou mostrar mais uma vez a diminuição. Pega a laçadinha, venho aqui, ó, tá vendo que já é o meu último, então, vou fazer só metade do ponto. 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espaço, pego a laçada e no último ponto baixo, faço um ponto alto. Virando o trabalho, dou uma esticadinha no fio, venho aqui no ponto seguinte, já fazendo um ponto baixo, iniciando a carreira, 3 correntinhas, e volto a trabalhar, então, da mesma forma. Eu vou fazer a minha próxima diminuição, que é a última. Essa daqui foi a segunda diminuição, tá vendo? Aqui eu tenho a minha base, 1 e 2 carreiras de diminuição. Eu vou trabalhar a terceira diminuição do mesmo jeito que eu trabalhei essas duas.
E aí eu volto mostrando só pra vocês a parte onde nós vamos trabalhar reto, para que vocês não fiquem com dúvida, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa terceira diminuição. Bom, então eu já trabalhei a minha próxima diminuição, tá vendo? Já estou chegando aqui no final da carreira de ponto baixo e correntinha. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Sem fazer diminuição. Até ter um total de 19... Deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, perdão, eu iria falar 19, mas são 9 carreiras, tá? E aí, na 10ª carreira, nós vamos, então, só fazer aqui, ó, essa quantidade de pontos nessa parte. Então, agora, seguindo ponto sobre ponto, eu subo aqui 3 correntinhas, 2 ou 3 correntinhas de espaço, fica a critério de vocês, e metade do ponto, ó. Tá vendo? Então, aqui já vai ficar ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar até o final da carreira, para mostrar para vocês, então, a nossa base de ponto baixo e correntinha. Chegando, então, ao final da carreira, vou fazer a metade do ponto aqui no último ponto baixo. Ó, metade do primeiro ponto alto, metade do segundo ponto alto, finalizo, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Virando o trabalho, agora é só subir uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, 3 correntinhas e seguir então com o mesmo passo a passo, trabalhando ponto sobre ponto, como eu falei para vocês, até ter um total de 9 carreiras. E aí eu volto mostrando como que nós vamos fazer a união de ombro a ombro. Então, eu já trabalhei as 19 carreiras, e aqui, olha, eu já fiz uma parte bem simples para fazer esse acabamento, e agora eu vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Então, eu finalizei na carreira de correntinhas e ponto baixo, como vocês estão vendo, e eu vou trabalhar a mesma quantidade de pontos que eu tenho na parte da frente, que são 2 motivos inteiros, metade no início e metade no final. Então, olha, eu venho aqui e vou trabalhar a minha carreira, sem fazer diminuição, tá? Eu já subo aqui 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, 3 de espaço. Faço metade do ponto. Ó. Aí, agora eu trabalho os 2 do meio. Três correntinhas. Trabalhar o outro aqui. E agora, a metade aqui no final. Duas correntinhas e o ponto alto. Agora, eu vou virar, vou trabalhar aqui o meu... Subindo uma correntinha, fazendo um ponto baixo no mesmo ponto, 3 correntinhas e continuo aqui fazendo a minha carreira de base de ponto baixo e correntinha. Ó. Agora, virando novamente, eu vou colocar as duas partes, tomando cuidado para não ficar torcido o trabalhinho. E nós vamos fazer a costurinha, então, de união. Ó, eu vou soltar aqui, vou introduzir a agulha aqui, pegando nessa parte. E vou puxar aqui, ó, a laçadinha.
faço uma correntinha. Aqui nas correntinhas, ou você pode colocar um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Eu vou colocar um ponto baixíssimo. Se você colocar um ponto baixo, ele vai ficar um pouquinho mais aberto essa costurinha, tá? Correntinha de espaço. Aqui no ponto baixo, eu introduzo dos dois lados. Ponto baixíssimo, correntinha. Aqui nas correntinhas, ponto baixíssimo, correntinha no ponto baixo. Ponto baixíssimo, correntinha, nas correntinhas, ponto baixíssimo, correntinha de espaço. E agora, no último ponto baixo, um ponto baixíssimo também. Se você também quiser fazer essa costurinha à mão, pode ser feito. Agora aqui, um ponto baixíssimo para poder arrematar o fio. E você vai fazer, então, nas suas duas costurinhas de ombro, dessa forma, tá bom? E aqui vai ficar dessa forma, trançadinha assim, ó. Eu quero que fique dessa forma aqui. Aqui, então, vai ficar assim, olha, tá vendo a costurinha? Ó, de um lado e do outro. Se você não quiser que fique aqui essa nervurinha, igual eu fiz, você pode fazer a costura do lado avesso da peça. Aí, quando você virar do direito, vai ficar aqui dessa forma, tá vendo? O acabamento. Ou você pode fazer da forma que você já está acostumado a trabalhar. E aí, a nossa peça vai ficar assim, ó, com essa abertura aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a parte onde nós vamos fazer, então, o fechamento, tá vendo? Vai ficar assim mesmo, abertinha, ó. Agora, pra fazer o fechamento, como que eu vou fazer? Esse lado aqui, que é o lado direito, né? Quando a gente vai vestir, esse é o lado direito. Então, aqui nós vamos fazer as casinhas dos botões. E aqui do lado esquerdo, nós vamos fazer a base para poder pregar os botões. Nós vamos iniciar aqui por baixo e nós vamos trabalhar ao redor de toda a peça. Ao redor aqui, ó, de toda a abertura. Então, eu vou prender aqui desse lado, tomando cuidado para iniciar do lado direito, tá? Ó, prendi o meu fiozinho aqui no primeiro ponto de início e já inicio com um ponto baixo. Se tiver fiozinhos de acabamento, você já pode esconder aqui também, tá? Nessa primeira carreira. E aqui é o seguinte, então, aqui na minha correntinha de base, eu já fiz um ponto baixo, certo? Agora, aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixo trabalhado, tá vendo? Eu também vou colocar um ponto baixo. Somente aqui nesse início, tá? Pra gente ter um apoio aqui de base. Agora, aqui na largura do ponto, eu vou colocar apenas 3 pontos baixos. Vou introduzir a agulha, pegando aqui em volta, tá vendo? E fazendo ponto baixo. Vou fazer 3 no total. Ó. Se você for trabalhando e você ver que tá ficando puxado, então você pode colocar um ponto a mais. E se você for trabalhando e ver que ele tá abrindo, que ele tá começando a franzir, então você pega e diminui um ponto, tá? A gente precisa que essa base aqui fique retinha, essa é a hora de você fazer alguma adequação se for necessário. Então, eu coloquei 3 pontos baixos, aí agora eu pulo aqui, ó, esse pontinho da base, tá vendo? E venho aqui no ponto baixo trabalhado e faço um ponto baixo. Ó, aí eu venho já direto novamente aqui, ó, pra largura do ponto. E aqui, novamente, eu coloco, então, 3 pontos baixos. 2, 3. Pulo aqui esse pontinho de base e venho no ponto baixo trabalhado, fazendo ponto baixo. Novamente, na largura, 3 pontos baixos. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta aqui da abertura da nossa peça. Ó. Eu vou trabalhando aqui. Se tiver mais alguma adequação de ponto, eu volto mostrando pra vocês, tá? Ó, e aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Bom, aqui então na parte de trás, onde eu tenho ponto baixo e 3 correntinhas, eu trabalho aqui um ponto baixo
sobre o ponto de base. Nas 3 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. E aí, eu pulo um pontinho baixo. Venho pro próximo espacinho, 3 pontos baixos. Como o anterior eu pulei, esse próximo eu trabalho ponto baixo sobre ele. E, novamente, 3 pontos baixos aqui nas 3 correntinhas. Pulo o próximo ponto baixo, vou direto pro próximo espacinho, fazendo novamente 3 pontos baixos. Tá bom? E aí, no próximo, eu faço, então, aqui, ó, ponto baixo. E aí, eu sigo trabalhando normalmente, ó, vai dar certinho aqui, da gente continuar trabalhando como eu falei pra vocês. Aqui, então, nessa costurinha, eu também coloco um ponto baixo, costura de união de ombro a ombro, e sigo trabalhando aqui do mesmo jeito, até chegar no final da minha carreira, ó. Olha, tô chegando aqui no final, já fiz aqui no ponto baixo, agora eu vou fazer na correntinha de início o meu ponto baixo. Viro o trabalho e agora eu volto trabalhando, subindo uma correntinha e fazendo um ponto baixo já no ponto de início. E para cada pontinho de base, eu vou voltar fazendo um ponto baixo. Ó. Então, toda essa carreira, eu volto trabalhando ponto baixo para ponto de base. Quando eu chegar no cantinho onde eu tenho a costura de ombro a ombro, eu volto mostrando para vocês um detalhezinho que nós vamos fazer para nossa peça não ficar embabada lá. Bom, então, eu já cheguei aqui onde eu queria, ó. Então, eu tenho aqui, ó, esses 2 pontinhos, aqui bem na costura, tá vendo? Então, você vai trabalhar até aqui um ponto antes, e nesses 2 pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar, vou introduzir, puxo a laçada, no próximo também, e agora eu faço 2 pontos fechados num ponto. E sigo trabalhando ponto baixo para ponto de base. Quando chegar no outro canto, você também vai fazer da mesma forma, tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar dessa forma, e aí, chegando aqui no final, nós vamos pegar, subir novamente uma correntinha e voltar fazendo ponto baixo para ponto de base. Quando chegar no cantinho, aqui das 2 costurinhas, nós vamos fazer novamente outra diminuição. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês agora. Então, eu vou finalizar essa segunda carreira, vou fazer a próxima carreira, que é a terceira, e aí, inicio novamente a 4ª carreira, vindo desse lado, e quando chegar aqui nessa parte, nós vamos fazer, então, as casinhas dos botões, tá bom? Então, na 4ª carreira, nós vamos fazer as casinhas dos botões. E aí, eu volto mostrando para vocês. Se você ficou com dúvida, eu voltei aqui para mostrar para vocês. Olha, eu já estou aqui trabalhando a minha 3ª carreira, tá vendo? E eu cheguei novamente aqui na costurinha de união de ombro a ombro, tá vendo? Deixei 2 pontinhos aqui onde foi feita a costura e novamente eu vou fazer a diminuição, ó. Tá vendo? Então, eu tenho agora apenas um ponto e sigo trabalhando da mesma forma. Quando chegar lá na outra costurinha, vou fazer do mesmo jeito. E aí, eu volto trabalhando, então, a 4ª carreira, até chegar aqui nessa parte onde nós vamos fazer as casinhas dos botões. Bom, então, eu já trabalhei, como eu falei pra vocês, estou aqui na 4ª carreira, onde eu vou fazer as casinhas dos meus botões, tá? Então, aqui eu vou colocar da seguinte forma, eu vou pular aqui essa minha base, e aí, na próxima carreira aqui, tá vendo? Onde eu tenho os desenhos, eu vou colocar um, aí eu pulo 2 carreiras, na terceira, na base do ponto aqui, eu coloco outro, pulo 2, na terceira, coloco outro, pulo 2, coloco outro, e aqui, na parte aqui do decote, eu vou colocar esse fechamento um pouco mais estreito. Então, eu pulo só um, e aqui no segundo, eu já faço, então, a minha base, tá? Pra nessa parte aqui do decote, ficar bem fechadinho e não correr o risco dele abrir, tá? Então, somente aqui, eu vou colocar dessa forma.
E aí, você também pode colocar da maneira que você quiser. Eu estou colocando o botão pequeno, você também pode colocar o maior, fica a critério de cada um. Então, aqui, eu vou chegar perto, ó, de onde eu vou colocar. Lembrando que eu estou trabalhando aqui, ó, do lado avesso. E aqui eu estou mostrando pra vocês do lado direito da minha peça. Chegando aqui, eu tenho esses 2 pontos aqui da minha carreira, tá vendo? Então, eu tenho aqui o pontinho da base e um pontinho na frente, eu vou deixar dessa forma. Vou colocar 2 correntinhas, vou pular 2 de base, no terceiro faço um ponto baixo. E eu vou ver se o meu botão vai passar aqui nessa base dessa forma. Então, eu pego o meu botão e venho aqui pra ver se ele passa. Ó, passou com facilidade. Então, vai ser esse tamanho que eu vou colocar pra minha casinha de botões. Aí, eu venho trabalhando aqui, ponto baixo, até chegar novamente na outra marcação, que eu falei pra vocês. E aí, eu coloco novamente, então, os pontos, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou pular apenas um aqui no meu decote. Então, aqui na minha outra base, eu já cheguei aonde eu quero. Que eu tenho aqui o ponto baixo de base. Opa, coloquei aqui um a mais, ó. O ponto baixo de base e um aqui faltando. Aí, eu coloco 2 correntinhas, pulo 2 no terceiro, ponto baixo. Então, eu vou trabalhando dessa forma até chegar no final da minha carreira, fazendo todas as casinhas de botões que eu quero colocar na minha peça. Quando você chegar no final, aí você vai subir uma correntinha, virando o trabalho e fazendo ponto baixo para ponto de base. Essa é a última carreira que nós vamos trabalhar. E nela, quando chegar lá na costurinha de união, a gente também vai fazer aquela diminuição, tá? Ó. Aqui nas 2 correntinhas, 2 pontos baixos e segue fazendo ponto baixo para ponto de base. Aqui, como vocês podem ver, ó, o primeiro novelo, então, acabou aqui nessa parte. Então, um novelinho, a gente confecciona aqui praticamente toda a parte da blusinha do vestido. Vamos trabalhar, então, até o final da carreira.